Vamos Viajar de hoje vai convidar vocês a retornarmos aos destinos portugueses. Já mostramos alguns lugares lá e hoje particularmente é um lugar do qual eu nunca nem tinha ouvido falar. E vai ser algo inédito, foi para mim, espero que seja para vocês também. Meu convite é para irmos para Santarém. Santarém fica a 80 quilômetros ao norte de Lisboa e tem cerca de 30 mil habitantes, então é uma pequena cidade. Mas o que encontrar em Santarém? Em Santarém nós encontramos lá a igreja de Santo Estevão, onde hoje é considerada a igreja do milagre eucarístico. Lembrando que milagre eucarístico, na história da igreja a gente já ouviu falar de vários deles, todos envolvem a Santa Eucaristia. É algum momento onde se coloca em questão a transubstanciação, se realmente aconteceu que aquele pedacinho de pão se tornou o corpo de Cristo, que aquele vinho se tornou o sangue de Cristo. O milagre mais conhecido é o milagre de Lanciano, na Itália, mas em muitos outros lugares contam histórias também, como essa que nós conhecemos ali em Santarém. A história conta de uma dona de casa, a dona Elvira, que ela sofria muito com as agressões, as brutalidades do marido por conta de infidelidades conjugais que ele tinha. E ela, já atormentada com aquela situação, foi procurar uma bruxa judia para pedir ajuda. E essa mulher lhe disse que poderia ajudar a resolver sim o seu problema, desde que ela levasse para ela uma hóstia consagrada. A dona Elvira, desesperada para resolver o seu problema, assim o fez. Numa missa durante a semana, lembrando que lá em Portugal, o hábito é sempre receber a Santa Eucaristia na boca. Ela recebeu a Eucaristia, mas discretamente a tirou, embrulhou no seu lenço e foi saindo da igreja. Uma das pessoas a viram que o lenço onde ela tinha posto a Eucaristia estava sangrando um pouco. Perguntaram se ela tinha se ferido e ela praticamente correu para a casa dela, que nem ficava muito longe da igreja. Chegando lá, colocou aquele lenço já um pouco com partículas de sangue nele dentro de um baú. O marido chegou à noite, ela não comentou nada da situação, mas aí eles foram despertados com o som de uma música celeste praticamente e raios de luz vindo da sala onde estava aquele baú. Chegaram lá, a porta estava aberta e 2 anjos estavam adorando a Santa Eucaristia. Avisaram o padre, ela se arrependeu do gesto e em procissão conduziram essa hóstia até essa pequena igreja de Santo Estevão. Então essa é a história que nos contaram lá e na internet a gente encontra também. E é algo a mais de não que a pessoa duvidou da Santa Eucaristia, mas tentando usá-la para outros fins. Então agora vamos conhecer essa igreja de Santo Estevão que tivemos a oportunidade de visitar. Lembrando que contam que primeiro colocaram essa hóstia num pequeno relicário ali com um pouco de cera, mas que com o passar do tempo aquilo tudo se decompôs e tiveram que colocá-la numa custódia de prata, e isso está exposto lá na igreja e que a gente pode sempre visitar. Esta aqui é uma pequena réplica da custódia dourada, de prata dourada, que está lá na igreja de Santarém. Comprei como um souvenir e que está aqui no tamanho menor, mas onde é considerado que existem então, aqui nessa parte, restos desse milagre ocorrido, que na verdade ele ocorreu no ano de 1247. É uma história bastante antiga, mas valorizado isso até os tempos de hoje. Várias investigações eclesiásticas foram feitas durante 750 anos. As realizadas em 1340 e em 1612 provaram a sua autenticidade. E em 5 de abril de 1997, por decreto de Dom Antônio Francisco Marques, o então bispo de Santarém, tornou a igreja de Santo Estevão, onde está essa relíquia, esta igreja foi elevada a santuário eucarístico do Santíssimo Sangue. Então é uma igreja muito pequena no centro de Santarém, mas a gente visita.
Tem ali os detalhes, os azulejos portugueses, como a maioria das igrejas tem, as talhas douradas para o altar-mor, no trabalho do teto, sempre muito bem decorado, e fizemos alguns registros para a gente apreciar agora. Nós vemos nas paredes pequenas cruzes representando a Via Sacra, pois é uma igreja onde tem celebrações constantes, e lá também alguns quadros com pinturas retratando a história desse milagre, essa história envolvendo a pessoa da Dona Elvira e sua família, mas principalmente a procissão depois de trazer a Santa Eucaristia para a igreja e acontecimentos importantes que vieram a seguir. Nós temos também ali uma antiga sacristia com alguns objetos litúrgicos expostos e que chamou a atenção e eu registrei o teto da sacristia, um trabalho antigo aí, coisas também praticamente da época da construção da igreja, muito bem conservadas. Numa sala atrás do altar também nós vimos outras relíquias e vimos também costume deles de vestir imagens de santos com roupas de tecido mesmo, como usamos aqui, e algumas fotos mostrando fatos que aconteceram também. Lembrando que desde a ocorrência desse milagre, a igreja de Santo Estevão recebeu peregrinações ali, principalmente dos portugueses, da família real, dos clérigos, e com o passar do tempo e difundindo esse milagre, hoje peregrinos do mundo todo visitam também esse lugar do milagre eucarístico. Então, mais alguns registros feitos ali a gente pode apreciar junto. Lembrando mais uma vez que estando ali então, a custódia de prata com as substâncias do milagre podem ser vistas de perto, uma escadinha que a gente sobe, pode inclusive tocar nesse relicário que está lá também. Então, a visita nossa na igreja de Santo Estevão, fizemos alguns registros externos também. Embora o dia que estivemos lá estava bem chuvoso, mas deu para registrar um pouquinho, mostrar a simplicidade da igreja, mas que guarda essa preciosidade para os portugueses e, de certa forma, para a igreja também. Mais um lugar onde a Santa Eucaristia costuma ser muito bem valorizada, apesar das circunstâncias que fizeram com que se tornasse, desse crédito ao valor do milagre da presença de Cristo na hóstia consagrada, mas hoje é muito bem respeitado e valorizado. E depois, muito perto da Igreja do Milagre Eucarístico de Santarém, nós visitamos uma outra igreja, a Igreja de Santa Maria da Graça. Uma igreja muito rústica e, olha, eu vou confessar para vocês, é diferente de todas as igrejas que já entrei, eu pelo menos não me lembro de ter entrado em outra semelhante. Normalmente nós vemos as igrejas com escadarias para subirmos nela, ou às vezes não tendo essa possibilidade, como a Igreja do Milagre Eucarístico, direto na rua. Mas a Igreja da Graça, a gente desce uma escadaria para entrar na igreja. E mesmo assim ela tem um pé direito muito alto. É uma igreja rústica, essa não tem detalhes em talhas douradas, em azulejos portugueses, mas chama a atenção também pelo tamanho do pé direito, pela imponência do lugar. E lá dentro dessa igreja nós vimos pequenas capelas com restos mortais de alguns personagens históricos da história de Portugal.
Aliás, Portugal tem essa tradição de enterrar os seus vultos históricos dentro das igrejas. Ao longo dos programas que mostraremos, vamos mostrar que Camões, Vasco da Gama estão enterrados no Mosteiro dos Jerônimos, outras pessoas conhecidas também, reis de Portugal, em outros locais, e ali, na igreja de Santa Maria da Graça, na capela São João Evangelista, encontramos uma figura portuguesa, mas que também diz muito para a história do nosso país, que é Pedro Álvares Cabral, descobridor do nosso país. Lembrando que depois que ele descobriu o Brasil, diríamos assim, fez a sua tarefa, viveu mais uns tempos em terras brasileiras e retornou e morou em Santarém até a sua morte. Então está ali o túmulo de Pedro Álvares Cabral, decora o lugar com uma bandeira do Brasil e uma bandeira de Portugal. E mais uma curiosidade que creio que estar lá e registrar é algo importante que talvez vocês nunca tinham ouvido falar também. Então é essa que é a proposta do Vamos Viajar. Se tem a oportunidade de conhecer lugares interessantes e trazer sempre essas novidades para vocês também. Pedir que vocês continuem acompanhando as nossas postagens, não só o Vamos Viajar, mas o DATV tem um vasto material aí com vídeos muito interessantes, com a presença dos nossos padres, com a nossa amiga Geracina nos falando de Nossa Senhora, as reportagens da Silvia Vilarinho, algumas entrevistas realizadas no estúdio e fatos importantes e envolventes da nossa diocese que são aqui, postados na DATV, o canal oficial da Diocese de Apucarana. Então vai lá, acesse ou entre no youtube.com/Diocese de Apucarana, inscreva-se e venha nos ajudar a fazermos com que esse canal possa se expandir cada vez mais, sendo isso do agrado de Deus, nesse jeito mais moderno e dinâmico de evangelizar. Que Deus abençoe a vida de todos vocês nessa semana e possamos estar juntos novamente na próxima, com um outro destino. Vamos viajar? Para onde? Saberemos depois.